Olá, o meu nome é José Pedro Calheiros e sou o aluno número 27.189 do Instituto Politécnico de Beja, do curso de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar. Esta é a última das 6 apresentações da disciplina de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial. E desta vez vamos abordar como fazer o planeamento do marketing territorial. O marketing tem um papel essencial no desenvolvimento territorial dos locais onde acontece, nomeadamente das cidades. Ela é uma ferramenta que tem que ser implantada a todos os níveis. É um guia de satisfação de necessidade dos clientes. Bem, quem são os clientes das cidades? São quem lá habita, quem a visita, as instituições, mas também os investidores, as novas empresas. Tem capacidade de desenvolver estratégias que vão além da comunicação. E é preciso aproveitar para o aproveitamento e o crescimento das cidades em que acontece. Bem, o marketing territorial tem um conjunto de atividades que não podem ser esquecidas. O marketing tem a cidade propriamente dita e depois quais os objetivos para onde ela quer seguir, quais os segmentos de mercado que vai atingir, quais os planos de ação que vai implantar, quais as atividades que vai fazer. E, portanto, o marketing territorial tem 5 etapas. Primeiro, saber como estamos. A auditoria da cidade. Isso faz através de uma análise envolvendo o máximo de informação, nomeadamente a informação dos principais agentes envolvidos, tanto no campo público como no campo privado, e utilizando as técnicas típicas da gestão e da análise, como, por exemplo, a análise SWOT, que identifica os pontos fracos, os pontos fortes, as oportunidades e as ameaças. Depois é preciso dizer, sabendo onde estamos e o que somos, é para onde vamos. É a definição, é o segundo ponto do marketing territorial. É a visão. É para onde é que queremos ir. Qual é que é o nosso destino? O que é que queremos alcançar? E essa é um exercício que cabe a todos dar respostas e depois haver uma lógica de compilação para criar uma visão única e consensual. Finalmente, ou melhor, não finalmente, mas em terceiro lugar, já que temos a visão, que estratégias vamos aplicar para afirmar o nosso território, a nossa cidade? Ou seja, como vamos fazer? Em quarto lugar, qual é o plano de ação? Isto é quando já sabemos o que somos, para onde queremos ir, qual a estratégia que vamos aplicar e então vamos sistematizar num plano de ação todas as tarefas, todos os programas, todas as atitudes, todos os eventos que vamos ter para conseguir chegar ao tal sítio que a visão nos indicou. E finalmente, depois de implantar todos esses planos, a avaliação e o controle. É isso que nos vai dando, passo a passo, a medição, se estamos a atingir as metas e se o próprio processo está a seguir de acordo com aquilo que planeamos. A avaliação é muitas vezes descurada, às vezes até porque a avaliação identifica-nos aspectos negativos, mas os aspectos negativos, ou não cumprimento de metas, ou não cumprimento de prazos, ou não cumprimento de pontos que estavam na nossa estratégia, é também muito importante, porque temos que perceber porquê. Ou há razões válidas, ou há algo que tem que ser modificado. Por vezes, a ambição da visão pode ter tido prazos demasiado exigentes, ou pode estar desfocada daquilo que é a realidade, daquilo que somos realmente. E, portanto, como é que lá chegamos? Chegamos lá através de uma gestão digamos que em 4 grandes pilares. Uma é fazermos um marketing mix com todas as suas questões, com o mercado, os clientes, os adversários, os concorrentes, os aliados, os pontos fortes e as valências que nós temos. Portanto, este marketing mix tem depois também, obviamente, aquilo que muita gente julga que é o marketing,
ou que é apenas o marketing, que é a divulgação, a promoção e algo que vai a seguir, a venda. A venda é o elemento final e que está incluído também no marketing. Todo o marketing que é feito ao longo de um processo, se não servir para vender, e este vender pode ser criar melhores condições para quem vive, melhor atratividade, melhor posicionamento nos rankings de qualidade de vida, de bem-estar, de riqueza. Portanto, tudo isso é conseguirmos vender a nossa cidade. Depois, para isso, precisamos de outro pilar. A cidade precisa ter incentivos e atrativos. Porquê é que lá vamos? Para os utilizadores da cidade, o que é que a diferenciam? O que é que lá acontece? Depois, obviamente, que não pode ser as cidades, os territórios, mas neste caso as cidades ou as regiões, não podem ser uma espécie, sem qualquer desprimor, de Disneylândia. Isto é, não pode ser artificial, não pode ser um conto de fadas. Tem que haver uma realidade que funcione e, portanto, tem que ter os produtos locais, têm que ser afirmativos. Não podemos pegar na cidade de Lisboa e dizer, por exemplo, que é absolutamente fantástica por causa dos seus cangurus. Como sabemos, cangurus não há em Lisboa, talvez no Jardim Zoológico apenas, e os cangurus são um atrativo de outro território que será a Austrália. Como os ursos polares são do Polo Norte, ou até mesmo os camelos dos desertos, principalmente no norte da África. Portanto, nós temos que ter produtos, atrações que sejam realmente que sejam produzidas. Porque os produtos locais têm uma característica, os produtos são transacionáveis e podem servir como embaixador, podem ser enviados. Por exemplo, quando vamos fazer uma promoção turística do Alentejo, nós levamos sempre connosco o vinho, o azeite, a cortiça, o cante, os capotes, os tapetes de arraiolos, as tapeçarias de Porto Alegre. Portanto, sempre que vamos a qualquer lado, por causa do turismo, para atrair, levamos os produtos. E, finalmente, uma das coisas importantíssimas no marketing realmente é a promoção e a imagem. É óbvio que ninguém é perfeito, nenhum território é perfeito, nenhuma cidade é perfeita, mas quando nos vendemos, devemos sempre mostrar o nosso melhor lado, a nossa melhor face. Não estamos aqui num exercício de transparência global. Estamos num exercício de promoção. E essa promoção tem que, obviamente, ter consciência de que tem que falar naquilo que é importante nas cidades. E o que é importante nas cidades? Bem, nem todas as cidades têm atrações pelos mesmos motivos. Há cidades que vivem do seu design urbano. Ou é um design histórico, ou é um design moderno. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, design histórico. Bem, em Portugal temos várias cidades medievais, vilas medievais, com apontamentos do período romano. Mas, por exemplo, podemos ir a outras cidades, a novas cidades. Eu lembro, por exemplo, de Brasília, no Brasil, capital do Brasil. É uma cidade nova, foi uma cidade inventada, uma cidade construída e vale pelo seu design. Ou o design de cidade, ou o design de peças que são diferenciadoras. O Museu Guggenheim em Bilbao, a Ópera de Sydney, ou estas mais modernas, mas a Torre Eiffel em Paris, a London Bridge ou Westminster em Londres. Portanto, há realmente apontamentos de design ou apontamentos de arquitetura que são atrativos. Depois, as infraestruturas. Temos cidades que são muito úteis, por exemplo, para grandes congressos, grandes conferências. Porquê? Porque têm espaços adaptados a isso, com a linha de caminho de ferro ou de metro a chegar imediatamente lá, colocadas ao lado dos aeroportos. Portanto, as infraestruturas e depois as infraestruturas de telecomunicações modernas e rápidas, as infraestruturas de apoio a tudo isto a funcionar. Depois temos
cidades que são pelas atrações, cidades que vivem do que lá se passa, dos eventos, sejam eles culturais, sejam eles desportivos, sejam eles de caráter ambiental, das conferências, ou temos cidades que estão conectadas com parques naturais, com reservas e, portanto, a vida dessas cidades. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, no Brasil, da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas e, portanto, tem de roda de si um espaço natural que, por si só, tem milhentas atividades. E é preciso ver que as cidades têm que, na sua visão, têm que colocar o marketing nos seus melhores pontos. E por vezes não têm todos. Até é difícil que tenham todas essas atrações. Uma cidade como Lisboa tem uma atração, por exemplo, que é o Rio Tejo e o Atlântico. Uma cidade como Setúbal tem, por exemplo, uma baía de águas calmas, viradas a sul, protegida com uma comunidade de golfinhos. Uma cidade como o Porto tem o Rio Douro, que se estende e que no fundo estende a cidade por todo o Vale do Douro. Ou seja, neste caso a cidade como marca de cidade. As pessoas vão ao Douro, mas não deixam de ir ao Porto. Portanto, digamos que uma capacidade de transportar tudo isso que certas cidades têm, que é o caso do Porto e do Douro. E, portanto, temos que entender a cidade como um elemento compósito, composto de várias valências. E, portanto, tem que ser atrativa e o marketing territorial tem que apostar nesse sentido. Para quem? Bom, em primeiro lugar para os residentes. Em primeiro lugar, só é bom para o turista se for excelente para o residente. Eu farto-me dizer esta frase e continuarei a dizer. Portanto, as cidades são de quem lá nasce e de quem lá vive. E não há aqui nenhuma questão conceptual nem ideológica, mas são as pessoas que todos os dias trabalharam, fizeram. São as pessoas que são descendentes dos que lá estiveram e que passaram pelos tempos mais difíceis, mais complicados, mais rudes. E, portanto, as pessoas que vivem nas cidades, bom, e também as que chegam, entretanto, de fora, que não têm antepassados, mas que todos os dias trabalham e vivem nessa cidade. São as pessoas que precisam de ter acesso aos serviços públicos, aos divertimentos, e não podem ser asfixiadas por problemas de excesso de visitantes. Mas as cidades têm que ser também apetecíveis, não só para os turistas ou para os visitantes, mas, por exemplo, para os investidores. Uma cidade pode ser uma cidade de negócios, pode ser uma cidade ou uma vila que quer vender espaços industriais, que quer vender tecnologias de ponta, que quer vender centros de inovação e, por isso, tem que mostrar. Por exemplo, agora fala-se muito, estamos numa era, principalmente que nasceu após a pandemia do Covid-19, dos chamados nómadas digitais. Ou seja, pessoas que não têm um posto fixo. Digamos que é gente que caminha. O próprio nome nómada diz isso. Está e deixa de estar de um momento para o outro. Portanto, é muito efêmera a riqueza que deixa, mas quando está, precisa de determinadas condições. Os nómadas digitais precisam de duas coisas. Precisam de um sítio para estar e para viver. Normalmente não é problemático porque são pessoas que ganham muito bem e por isso até inflacionam a procura, a oferta de habitação e, portanto, precisam de tecnologia, ou seja, tecnologia de telecomunicações, de ligações e às vezes de ligações muito rápidas. Mas precisam de outra coisa. Os nómadas digitais não precisam só de habitação e de internet em qualidade. Os nómadas digitais, o princípio de não trabalharem na sua própria terra e de andarem a passear, é precisamente andarem a passear. E isso é louvável. Portanto, eles querem ter uma vida social, de divertimento, de desfrute, complementar à sua atividade profissional, que seja o mais ativa possível. Portanto, tirem da cabeça que os nómadas digitais vivem numa casa isolada, numa aldeia perdida, só porque têm internet 5G ou 6G quando ela aparecer, ou seja o que for, e aí fazem os seus trabalhos e estão quietos a ler um livro ao final do dia, ou ao início da manhã, porque não têm horários. E, portanto, esta é uma questão importantíssima. E, finalmente, o marketing digital tem um plano de marketing, tem 9
9 pontos é uma coisa complicadíssima. Eu vou tentar ser relativamente rápido. São os mercados-alvo. A quem é que nós vamos vender a nossa cidade? E, portanto, não pensemos só no turismo. Pensemos de uma forma alargada. Precisamos de população ou não precisamos? Então, como é que vamos vender a nossa cidade para termos imigrantes que cá se fixem? Para fazerem o quê? O que é que nós temos para lhes oferecer e o que é que eles vão querer fazer? Depois, o posicionamento é isto precisamente. Onde é que nós estamos? Somos uma cidade agrícola, somos uma cidade portuária, somos uma cidade de tecnologia e de inovação, somos uma cidade de turismo, somos uma cidade de indústria pesada, somos uma cidade de serviços, somos uma cidade de transumância, de ponto de passagem de pessoas. Este é o posicionamento. E depois os objetivos. Os objetivos têm que ser quantitativos. Nós queremos atrair este número de turistas por ano. Nós queremos atrair este número de novos residentes. Nós queremos atrair este número de, ou um conjunto de empresas que promovam este tipo de faturação nesta área específica de negócios. Porque só estes objetivos é que podem ser quantificados ao fim do ano, ao fim de 2 anos, ao fim de 5 anos, ao fim de 10 anos, o que formos. Os objetivos têm que ter esta questão. E temos que pensar neste plano, qual é que é a configuração urbana? Onde é que as pessoas vão estacionar? Onde é que as pessoas vão às compras? Onde é que as pessoas vão ter as zonas de lazer? Onde é que as pessoas vão ter acesso às praias, à montanha, aos espaços de lazer? Portanto, a configuração humana. E depois temos, claro, as infraestruturas na cidade, como é que estão as redes de água, como é que estão as redes de esgotos. Na generalidade das nossas cidades, essas coisas estão muito evoluídas, nossas portuguesas, mas, por exemplo, há muitos sítios onde, por exemplo, as redes de águas e de esgotos estão envelhecidas. Foram criadas, muitas delas no pós-25 de Abril, da Revolução, nos anos 70, nos anos 80, com meios menos modernos do que temos, obviamente, nos nossos dias e precisam de reestruturação. Bom, as telecomunicações já vimos que é importantíssimo. E depois temos que definir como ser atrativo. Como ser atrativo é o quê? É como é que olham para nós. Como é que conseguimos que olhem para nós? Como ser atrativo? Como conversar com as pessoas? Como mostrar essa realidade? E isso passa pela imagem. A imagem não é pormos fotografias de drone muito bonitas sobre as nossas praças, que são muito bonitas. Não, a questão da imagem é como é que as outras pessoas nos encaram, como é que as empresas que podem vir para cá nos encaram, como é que os imigrantes que têm que vir para cá viver, para trabalhar, porque podemos precisar da mão de obra deles, encaram, qual é a imagem que têm de nós. Isso, obviamente, é trabalhado no marketing mix. E, finalmente, talvez o 9º ponto, eu não os enumerei, fui apenas dizendo, é o que é que aprendemos. Que lições tiramos para o futuro? O que é que vai acontecer? Porque, como já muita gente diz, este planeta onde vivemos, este continente onde estamos, este país que chamamos nosso país, esta cidade que é a nossa cidade e esta rua que todos nós chamamos nossa, porque todos têm uma rua a quem chamam sempre sua, inspirada na canção do Zé Cacilheiro, não é nossa. Nada disto é nosso. Apenas estamos cá por empréstimo. E, portanto, tudo o que fizermos hoje tem repercussões no amanhã. Tudo o que fizermos hoje vai ter repercussões naquilo que vão ser as nossas decisões daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Mas daqui a 20, a 30, a 50, a 200, já não seremos nós que cá estaremos. E temos que ter a capacidade de deixar um mundo melhor do que aquele que recebemos e que tivemos em nossas mãos. E por isso o marketing territorial tem que ter como missão última, mas talvez a possamos pôr como primeira, a construção de cidades melhores, de países melhores, de continentes melhores e de um mundo melhor. O meu nome é José Pedro Calheiros, sou aluno número 27.189 do Instituto Politécnico de Beja
do curso de pós-graduação em Turismo Sustentável e Bem-Estar, e esta foi a minha contribuição para a cadeira de Planeamento Estratégico e Marketing Territorial. Muito obrigado pela vossa atenção, um abraço a todos e até breve.